Irmãos, bom dia. Ontem a gente teve o privilégio de estar junto aqui com várias das pessoas, né? A gente já reconhece aqui alguns rostos que estavam com a gente ontem, outros a gente ainda não tinha visto. Como o pastor disse, meu nome é Maicon, eu sou pastor lá na 6ª Igreja Presbiteriana de Governador Valadares, sou casado com a Gisele, né? A Gisele não pôde vir, ficou lá. E para mim é um privilégio muito grande, né, vir aqui a esta igreja, conhecer vocês. A gente conversa muito, né? O tal do WhatsApp, ele ajuda muito a aproximar, né? Então a gente está sempre conversando muito com o pastor Wellington, né, falando sobre vocês, sobre a igreja, sobre as perspectivas. E é bom vir aqui para ver o rosto dessa igreja que o pastor tanto ama, tanto fala, né, e que tem sido bênção na vida dele, como ele tem nos dito sempre. Trago para vocês o nosso abraço lá da nossa igreja, da minha família, e, né, dizer do privilégio que é, de fato, para mim, estar aqui com vocês. Como o pastor disse, a gente começou ontem falando em relação às definições de cosmovisão. A gente teve uma primeira palestra que ela é mais filosófica, mais técnica mesmo, porque são necessidades que a gente tem de levantar alguns pilares, né, de fazer alguns alicerces antes de começar uma construção. Então, esses alicerces, muitas vezes, eles não são a parte mais fácil do negócio, né? Eles eram mais difíceis mesmo. Na segunda palestra, a gente já conseguiu trazer elementos mais práticos para a nossa vida em particular, né, olhando para os indivíduos, para as pessoas de maneira particular. E hoje a gente segue, né, nessa toada de progressão, né? Ontem, então, na primeira palestra, a gente partiu para a parte de definição do que é cosmovisão. Quantos aqui conheciam ou conhecem antes de ontem e tinham condições antes de ontem de fazer uma definição do que é uma cosmovisão? Nós temos algumas pessoas, né? Então, é um termo relativamente novo e muitos de nós sequer conhecíamos, né, até algum tempo atrás. Eu fui apresentado ao conceito no seminário, 2009, mais ou menos, 2010. E aí, de lá para cá, passou a ser o meu foco maior de estudo, de ministério, e assim, boa parte de tudo que eu faço, né? Foi o tema da minha monografia, lá no seminário, já no curso de graduação. A escolha da área do meu mestrado em teologia filosófica se deve ao fato de apreciação pelo conceito de cosmovisão e saber que em teologia filosófica a gente ia lidar com isso, e até a minha nova graduação, agora também em filosofia, se deve ao fato de querer me aprofundar mais também nessa área para juntar todas essas coisas e montando o quebra-cabeça e me ajudando a poder elevar, né, edificar melhor essa questão referencial na minha cabeça, e tem sido assim muito proveitoso para mim. Então, a gente vem compartilhar com vocês algo que já há quase 10 anos vem fazendo parte do meu dia a dia, das coisas que estão na minha cabeça e que eu tenho levado para o meu ministério, para a minha igreja. Ontem a gente falou um pouco sobre a cosmovisão cristã, e aqui a gente colocou um desenho básico para você saber o que é a cosmovisão ou a visão de mundo do cristão, né? Nós partimos de um princípio de que esse mundo, e não só esse mundo, mas as pessoas desse mundo, não só esse mundo e as pessoas desse mundo, mas todo o universo, conhecido e desconhecido, foi criado, tudo isso foi criado por Deus. O nosso ponto de partida é criação, né? Todas as coisas foram criadas. Nada é autoexistente, nada dentro da criação surgiu por nenhum outro meio senão
pela ação miraculosa e intervenção do próprio Deus, trazendo do nada à existência todas as coisas. A gente também entende que, pelo que o próprio Deus diz, toda a criação era boa, né? Deus termina cada dia da criação dizendo: é bom, é bom, é bom, é bom. Aí chega um momento que ele fala: não é bom. Não é bom o homem ficar sozinho. E aí faz uma esposa, né, e inicia ali o casamento assim, instituído por Deus. Mas, depois dessa criação toda perfeita, tudo funcionando em máxima harmonia, tudo funcionando muito bem, né, a criação de um modo geral. Então, você pense no mundo que a gente enxerga hoje. As paisagens mais belas que você conseguir imaginar, elas são feias, elas são risíveis, se comparadas ao mundo antes da queda e do pecado. A criação, como um todo, era bela. A queda, que foi o pecado de Adão e Eva, ela macula, ela quebra toda essa estrutura, ela danifica tudo isso. Por exemplo, em nós que temos a imagem e semelhança de Deus, essa imagem se tornou mais fosca. A imagem e semelhança de Deus no homem, depois da queda, ela não é mais tão nítida assim. O pecado fez com que nós perdêssemos muito daquilo que nós tínhamos. A nossa santidade, a nossa concepção daquilo que agrada a Deus e a prática daquilo que agrada a Deus, a nossa questão física, ou seja, a morte nos alcançou, até então a gente não morreria, consequentemente, doenças nos alcançaram, até então não tinha esse negócio de pressão alta, artrite, artrose, sabe? Nada disso, dor de dente, dor de cabeça, dor de ouvido, dor de barriga, nada, depressão, síndrome do pânico, nada disso, né? Tudo isso vem porque os danados resolveram comer daquele fruto que não podia. Então, toda aquela estrutura criada maravilhosa, ela é rompida com a queda, tá? E aí algo ruim acontece, e o principal de tudo que acontece com a queda é uma separação entre Deus e o homem. Há inimizade entre Deus e o homem. O homem traiu o seu Criador. O homem se voltou contra o seu Criador. O homem foi seduzido pelo próprio ego. O argumento fatal da serpente para com Eva é: se você comer, você vai ser igual a Deus. Você será a dona da sua história. Você será dona do seu nariz. Já pensou você ser o seu próprio Deus? Já pensou você não precisar mais de Deus para existir? Se você comer desse fruto, Eva, é isso que você vai acontecer. No dia em que dele comeres, sereis iguais a Deus. E é por isso que Deus não quer que vocês comam. Porque Deus não quer concorrência. A queda, então, rompe essa conexão nossa com Deus, também pelo fato de que nós o substituímos por nós mesmos. A gente começa a elevar a nós mesmos como ídolos, ou aspectos da realidade como ídolos, e isso tudo é fruto da queda no nosso coração, né? Porém, Deus, infinito em graça, misericórdia, amor, poder, antes da fundação do mundo, né, tinha uma frase muito utilizada pelo pastor Caio Fábio lá na década de 90, que ele falava que antes do haja luz, houve haja cruz, né? E é exatamente isso que a Bíblia diz. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava morto. Deus sempre teve o plano de redenção. A cruz de Cristo sempre foi a solução de Deus, a primeira e única solução de Deus para a queda. A redenção então vem, e a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não simplesmente o mundo, mas todas as coisas, todas as pessoas, todas as realidades, todos os espectros da criação, animais, plantas, os planetas,
as galáxias e as pessoas. A redenção de Cristo atinge tudo isso. Tanto é que você vai ler Romanos 8, e em Romanos 8, Paulo vai nos dizer que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, porque ela sabe que ela também será redimida. Então, a nossa cosmovisão, inclusive, tem uma resposta para o que vai acontecer com esse mundo, né? Às vezes a gente, erroneamente, usa a expressão, o fim do mundo, uma hora isso tudo vai acabar. A Bíblia nunca disse que uma hora isso tudo vai acabar. A Bíblia nunca falou em fim do mundo, a Bíblia fala em restauração. Isso tudo será renovado a um status melhor e mais excelente do que o Éden, porque a gente saiu de um jardim, e aí a gente chega em consumação, a gente volta para uma cidade. A gente vê lá em Apocalipse uma nova Jerusalém descendo do céu, e nós vamos subir para encontrar com o Senhor nas alturas, mas é uma nova cidade. A gente vai para uma nova realidade, onde nós vamos para um estado mais excelente do que o inicial. O inicial, o Éden já era perfeito, o final, o céu, é ainda maior, é ainda melhor. Tudo funcionando em perfeita harmonia, toda a criação, sabe, e no céu não haverá nenhuma marca da queda, nenhuma marca da mortalidade, do pecado, da falha, do erro, da doença, nada. E aí muitas vezes a nossa cosmovisão tem resposta inclusive para como vai ser o céu. Lendo a Bíblia, eu não consigo acreditar num céu como um negócio onde você fica cantando o dia inteiro. Tem gente que às vezes fala, pastor, uma vez uma criança me falou isso comigo, pastor, eu não quero ir para o céu. Por quê? Porque eu não gosto de coral. Porque fala que a gente vai ficar lá em coral cantando o dia inteiro, cantando, e eu não quero ir para o céu. Aí eu falei, você tá mais ou menos certo. Porque a Bíblia não fala que a gente vai ficar só cantando, ela fala que nós adoraremos e cultuaremos o Senhor para sempre. Mediante o que a gente conversou aqui ontem, culto é só ficar cantando e dentro de um templo o tempo inteiro? Você cultua namorando, você cultua trabalhando, você cultua conversando, você cultua aconselhando, você cultua estudando. A nossa cosmovisão é que aquele culminar dos 5 solas da reforma, o somente a Deus toda a glória, só lhe deu glória, é de que tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que pensamos, independente do lugar, tudo isso confere glória a Deus. Então o céu será um ambiente no qual o nosso tudo conferirá glória a Ele. Então não será uma expressão de louvor e adoração a Ele só cantada. Não. Nós vamos ter as nossas relações, as nossas atividades diárias, mesmo porque não vai ter noite lá, pelo que diz o livro do Apocalipse, mas tudo que a gente fizer, Deus vai estar sendo glorificado. Então a gente sai de uma criação, passa por queda, Deus inicia um processo de restauração na inauguração do reino, na morte e ressurreição de Jesus, e isso tudo vai ser consumado na segunda vinda dele. Está aqui a estrutura da cosmovisão cristã. Precisava fazer essa introdução para colaborar com os que não estavam aqui ontem e ajudá-los nesse sentido. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre um negócio incômodo, que é a nossa necessidade de confrontação. Se nós entendemos que existe uma cosmovisão, uma visão de mundo, uma perspectiva de vida que é a correta, a verdade com V maiúsculo, artigo definido e não indefinido, nós estamos diante de uma situação onde nós precisamos e precisaremos em vários instantes de confrontar as cosmovisões de outras pessoas com a nossa.
de colocar, fazer uma análise comparativa e fazer aquilo que Pedro nos instrui, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Portanto, ou entretanto, melhor dizendo, o conceito de confrontação aqui não é de briga, de pancada, de debates deselegantes, mas na visão bíblica de falar a verdade em amor, né? De trazer ou de levar todas as coisas para que o amor, no fim das contas, seja aquilo que está evidente. Eu vou pedir você para abrir a sua Bíblia comigo, para nós lermos aqui um primeiro texto, na Epístola aos Efésios. Efésios 4, 14 a 16. Melhor, do 13 ao 16, né? Na própria apostila eu coloquei 14, mas é 13. Se você quiser, pode corrigir aí na sua apostila, na página 4, onde está Efésios 4, 14 a 16, pode colocar 13. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, existe aqui um ideal. O ideal é que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento de Jesus. Ou seja, que a nossa cosmovisão, que a nossa visão de mundo, que esse conhecimento de Jesus seja pleno na vida de todos, né? É esse o alvo, para que as pessoas se tornem varões e varoas perfeitas, homens e mulheres aperfeiçoados pelo poder desse evangelho restaurador, né? É aquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui, à medida da estatura da plenitude do próprio Cristo. Ele é o nosso alvo. Ele é o ser humano perfeito, e nós devemos nos adequar à imagem dele. Nós somos salvos para isso. Romanos 8, 29 e 30. O Senhor promoveu redenção a fim de que nós sejamos iguais ao Filho, semelhantes ao Filho, né? Versículo 14. Para que nós não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, essa sua maturidade de saber o que você crê, de ter condições de articular, de explicar, de dar razão da sua fé, vai te tornar uma pessoa mais madura, que não vai ser qualquer um que vai chegar e vai falar algum tipo de coisa, você vai falar, nossa, e aí você vai sair questionando tudo, porque alguém com a ideiazinha de jirico trouxe e você se sentiu, todas as bases da minha fé foram rompidas. A gente vê muito isso nos meninos que estão em idade escolar, né? Muitas vezes chega um colega que seja ateu lá, que só sabe aqueles argumentinhos, assim, bem peba de Facebook mesmo, lança aqueles argumentinhos, o menino, nossa, eu vou virar ateu, porque esse amigo meu sabe demais. Não, ele lê uns argumentinhos de Facebook, mequetrefe, e está te dobrando, porque você não é capaz de dar razão da sua fé, né? Então, Paulo está dizendo, a gente vai conhecendo a Cristo, para que a gente se torne mais estável e não instável, que a gente pare com essa loucura de qualquer coisa, eu estou perdido, né? A gente se torna mais maduro, não caindo nessas artimanhas, e aí vai dizer, mas nós vamos seguir a verdade em amor, ou seja, porque eu estou com a verdade, então eu posso sair dando chute no peito de todo mundo, porque eu estou com a verdade, está todo mundo errado, vocês vão tudo para o inferno, e aquela... Não, a verdade em amor. Muitas vezes a gente é instrumento do diabo para fechar corações de pessoas, porque a gente é grosso, a gente é rude,
a gente diz, porque eu tenho a verdade, eu posso ser grosseiro. O que a gente disse ontem? O fato de uma pessoa ter uma cosmovisão diferente da sua, não quer dizer que ela é má. Pode significar que ela nunca foi apresentada a sua visão de mundo. E que você, amorosamente, vai precisar fazer com ela esse trabalho, dizer, olha aqui como que eu enxergo a vida. Olha aqui qual que é a minha percepção, né? Então, Paulo vai dizer, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, o princípio aqui é de verdade, mas que ela seja dita, que ela seja falada, que ela seja ensinada em profundo amor. Então, quando a gente vem falar dessa ideia aqui do primeiro ponto da palestra de hoje, das cosmovisões em conflito, você precisa entender que esse conflito não quer dizer grosseria, baixaria. Ele quer dizer amor. Porque eu te amo, porque eu quero o seu bem, vem aqui para eu te mostrar um caminho sobremodo excelente, como diz Paulo em 1 Coríntios 13. Que é mais excelente do que o seu. Como se dá essa, digamos, pregação de cosmovisão, né? Esse conflito, esse confronto? A gente vai partir de um modelo de apologética. Apologética é defesa da fé, né? Uma das ciências dentro da teologia, e a apologética tem a ver com defesa da fé, com argumentações que visam dar razão da esperança que há em nós. Como isso deveria ser feito? Vamos pegar aqui exemplos práticos. Você lida com uma pessoa, digamos, que seja ateísta. E aí essa estrutura aqui para ela não faz sentido. Vamos pegar aqui, vamos fazer uma cosmovisão alternativa aqui, tá? Digamos que no lugar de criação aqui, a pessoa creia no Big Bang. Né? Digamos que, ao invés de queda, de tudo maculado pelo pecado, essa pessoa abrace a filosofia de John Locke, por exemplo, que acredita que nós somos uma tábula rasa. Ou seja, a gente é uma folha em branco, e a gente nasce puro e o meio vai corrompendo a gente, mas que não existe esse aspecto de queda, né? Ninguém nasce no pecado, como diz Davi no Salmo 51:5, eu nasci no pecado, eu nasci na iniquidade e no pecado me concebeu minha mãe. Não, eu não. Aí a pessoa, na cosmovisão dela, não, eu não acredito nisso, eu acredito que a gente nasce puro e é o meio que vai corrompendo a gente. Aí eu fico perguntando, quem foi que corrompeu o meio então? Se todo mundo nasce puro, então não era nunca para ter dado errado, né? A pessoa, então, a gente crê na redenção em Cristo, aí ela pode crer aqui, por exemplo, na redenção pela política. O dia que o partido tal for assumir o poder, a coisa vai funcionar. Bolsonaro presidente, Lula presidente, Aécio presidente, Michel Temer presidente, Dilma volta, né? Não sei quem que você quer. Dia que esse presidente chegar lá, nossa, aí nós vamos ter a redenção. Talvez essa pessoa creia na redenção pela ciência. Olha, se nós chegarmos num avanço científico tão grande em que a gente consiga fazer toda uma engenharia genética de manipular as nossas próprias células para nos tornarmos imortais. A fonte da juventude. Então, a ciência pode ser a resposta definitiva para todas as coisas, né? Pode ser que se acredite aqui numa espécie de redenção, né? Ela pode ser política, científica, pelo prazer. A pessoa está aqui nesse princípio e tal, e ela fala assim, como que eu me encontro? Como que eu acho um sentido para a vida? Como se dá a minha elevação?
a partir do momento que eu me acho nesse mundo e que eu me sinto bem. Redenção é sentir-se plena, é sentir-se pleno. Então pode ser pelo prazer. Consumação, para nós é céu, para nós é novos céus e nova terra. Pode ser que para esse aqui seja a resposta da moça da série que eu disse ontem para quem estava aqui. Eu falei que eu estava assistindo uma série e que o marido pergunta para a esposa assim: você acredita em vida após a morte? Aí ela fala: eu acho que não. E aí ele pergunta assim: mas o que você acha que acontece depois que a gente morre? Ela disse assim: a gente apodrece. Ela não tem uma perspectiva pós-morte. Então, pode ser que essa pessoa tenha a visão dessa moça. Ela crê que a morte é o fim. Pode ser que ela acredite em reencarnação. Pode ser que ela acredite que, no fim das contas, eram os deuses astronautas e, na verdade, os extraterrestres vão vir aqui nos buscar e nos levar para os planetas deles. Pô, esse pastor está assistindo muito Discovery Channel, essas coisas. Mas está percebendo como que existe uma estrutura de pensamento e que existem variações para ela? Aqui, por exemplo, a gente poderia pegar a mitologia. As mitologias que você vai pensar, boa parte delas surgiu de briga. Um deus brigou com outro deus, aí esse deus que ele matou, ele pegou a parte do deus derrotado e foi criando todas as coisas. Assim foi, então, a origem. Então, você tem aqui algumas concepções com as quais você vai ter esses encontros. Como, então, é o meio de responder a isso? Como colocar essas cosmovisões em conflito e conseguir defender o meu ponto? Pastor, eu não tenho argumento suficiente para sair rebatendo esses negócios tudo aqui. Eu não me sinto pronta, eu não me sinto pronto. Como é que eu faço? O modelo de apologética, de defesa da fé que nós defendemos e trabalhamos, é um modelo que a gente chama de pressuposicionalista, tá? Não é nada oficial da igreja presbiteriana, que todo presbiteriano tem que ser pressuposicionalista, não. Eu acredito que seja assim. Quando no seminário me foram apresentadas as possibilidades, foi uma que eu me identifiquei. Depois, no mestrado também, o nosso professor era e é ainda, pressuposicionalista, e nós somos convencidos de que era também o melhor meio. E como é que é? Você não sai fazendo, por exemplo, o ataque à pessoa. Essa apostila é a sua? Não, porque eu estou vendo que você está sem papel na mão. Por exemplo, a gente tem um negócio que a gente chama de argumento ad hominem, que é você partir para dentro do camarada. Ao invés de você debater ideias, você tenta desqualificar o seu debatedor. O debate político, Como é que é lá? Mas Vossa Excelência, E aí eles vão usar todos os adjetivos. Se tem um Vossa Excelência na frente, eles podem xingar até a 20ª geração do camarada, Ou seja, ele não ataca o argumento do cara. Dizer assim: olha, seu argumento está errado por causa disso, disso, disso e disso. Eles começam a partir contra a pessoa. A gente, muitas vezes, começa a fazer isso. Aprendemos ontem que são afetos. As pessoas têm convicções que não são simplesmente mentais, são do coração, são coisas muito caras para elas. É trocar a bagagem, é arrancar a pele do dragão. Então, tem muita menção que eu vou fazer aqui, que quem estava ontem vai entender, e quem não estava não vai entender, e eu não vou ter como ficar parando para fazer essas explicações. Depois vocês assistam os videozinhos lá que foram feitos, tá bom? É arrancar a pele do dragão. É difícil. Então, a gente tem essa possibilidade que alguns utilizam, o argumento ad hominem. Vou partir para atacar a moral, a pessoa, ao invés de promover o debate que de fato vale, que é o do argumento. Vamos comparar as nossas visões. Então, tem isso.
Tem um outro tipo que é bastante utilizado, que é, né, a gente costuma ver bastante, que é chamado de evidencialista. É de falar, começar a demonstrar evidências desse lado e falar, as minhas evidências são melhores do que as suas. Eu tenho mais provas da minha visão do que a sua, e é o que a gente mais vê, né? É o que a gente mais pratica. Os meninos que já tiveram lá no colégio, por exemplo, um debate, né? Os meninos da minha igreja esses dias estão lá, veio um deles conversar comigo, sabe que eu sou fascinado por história, e falou: pastor, saiu lá na minha escola e eu vou ter que, vai ter um tribunal e eu vou ter que defender Hitler, pastor. O que eu arrumo? Né? E aí eu falei: a sua tarefa não é das mais fáceis. Ele é bem indefensável. Mas e aí, pastor, o que eu faço? Você vai ter que partir de evidências, né? Você precisa ser evidencialista. Eu comecei a falar com ele, começa a trabalhar com a situação econômica da Alemanha, de que o povo alemão estava desmoralizado depois da Primeira Guerra. Começa a mostrar que o povo estava passando fome, que ele via nos judeus um poder financeiro que estava oprimindo o povo alemão. Ou seja, tenta pegar a ótica dele e usar esses argumentos que ele usou, né? Porque se você falar, porque você tem um argumento fatal contra o Hitler, que é uma montanha de corpos. Não tem argumento contra aquilo, mas se você tem que defendê-lo, começa a enxergar como um alemão, um cidadão alemão, lá nas décadas de 1920, 1930, para você tentar fazer uma defesa, né? Então, aí você vai começar a trazer evidências que você diz, olha, essas evidências comprovam a minha tese. E aí a gente tem esse tipo. O que nós defendemos, que é o pressuposicionalismo, né, como o próprio nome já diz, parte de pressupostos. Qual é o seu pressuposto, a sua pressuposição básica? Por que você defende o que defende? Vamos voltar no que nós conversamos ontem. A ideia de idolatria, tá? E aquela ideia de que aí vai culminar na ideia de que todo mundo tem seu Deus e que não existe ciência, cosmovisão que seja religiosamente neutra. Ou seja, no pressuposicionalismo a gente vai trabalhar para começar a enxergar e perceber onde está o Deus desse cara aqui. Quem é o seu Deus? O meu está aqui, declarado. É o Deus que a Bíblia revela. O Jeová, o Yahvé. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É esse Deus do credo apostólico. Quem é o seu? E aí, no pressuposicionalismo, nós vamos começar a trabalhar para fazer com que essa pessoa saia, baixe a guarda, no sentido dela parar de fingir que ela é neutra religiosamente. Existe algo a que ela se agarra. Muitas vezes tem sido a ciência. Se a ciência comprova, eu creio. Então, seu Deus é a ciência. Ele é a fonte do seu conhecimento, é a sua fonte de verdade, é a sua fonte de confiança, é a sua fonte de segurança. Ela é a coisa na qual você se agarra, né? Então, é descobrir e trabalhar aqui qual é a base dessa pessoa, qual é o afeto do coração dela, sem o que ela não vive sem. Qual é o alicerce dela, né? Então, no nosso embate, na nossa defesa da fé, na hora da gente colocar as cosmovisões em conflito, a gente vai partir sempre nesse sentido. Qual é a grande raiz do negócio? Vamos lá no coração. Qual é o negócio no qual tudo está acontecendo, em torno do que tudo gira? Qual é o Deus dessa pessoa? E aí você vai ter a opção e a possibilidade de colocar para essa pessoa não mais duas visões de mundo, mas dois deuses. Um com D maiúsculo e um com D minúsculo. E mostrar em amor, como nos diz o apóstolo Paulo, falar assim, que o meu Deus, ele tem uma redenção
ele tem um resgate, ele tem uma resposta e uma visão para essa realidade que se sustenta, que para em pé. Os outros não, né? A gente até colocou aí, vamos ler lá, 1 Crônicas 16, 26. Quem achar pode ler para a gente em voz bem alta, por favor. 1 Crônicas 16, 26. A convicção, né, que é expressa nos Salmos, no Salmo 96 depois também, né, de que só existe um Deus, todos os demais são ídolos, são deuses falsos. Recomendo a leitura desse livro, está aí na sua apostila, nas leituras recomendadas. Deuses Falsos, o autor é o pastor Timothy Keller. Leia esse livro, vai ser assim, muito proveitoso para o seu coração, vai ser muito bacana mesmo, um livraço. Então, aqui, nessa parte, era para mostrar para vocês como lidar com esses embates com os de fora da igreja, né? Como promover uma defesa da nossa cosmovisão na direção daquelas pessoas que, evidentemente, não acreditam no mesmo Deus que o nosso. Porém, a gente vai precisar defender uma visão cristã, essa cosmovisão, aqui dentro entre nós também. Nós, como igreja, somos cheios de vícios. Nós somos cheios de visões que nós achamos serem visões bíblicas, cosmovisões cristãs, mas que na verdade não são. Por exemplo, conheço um pastor amigo meu, que uma vez uma escola da cidade dele ia fazer uma reforma, ia praticamente jogar o prédio no chão e refazer de novo. A igreja dele muito grande e com várias salas, um ambiente muito bom, a estrutura assim fantástica. E aí a direção da escola mandou um documento para o conselho da igreja na época, fazendo a seguinte proposta: nós gostaríamos da igreja alugar o espaço da igreja de vocês, de segunda a sexta, como nossa escola, durante um prazo, se não me engano, de 7 ou 8 meses, que é o tempo da nossa construção. Nós pagaremos, aí já mandaram até uma proposta, se não me engano, era coisa de R$6.000 por mês de aluguel, e tal, e se não me engano, tenho quase certeza, tinha até uma proposta de, por estar funcionando na igreja, que ele, como pastor, pudesse ser uma espécie de capelão da escola. Então, olha que porta que estava abrindo. A escola vindo bater dentro da igreja, para funcionar dentro da igreja, até uma capelania caindo no colo, e ainda R$6.000 por mês caindo nos cofres da igreja. Ia ter lá umas despesas de manutenção, mas, assim, né, algo sonhado e almejado por qualquer pastor que tenha uma cosmovisão, que entenda, opa, está na hora dessa igreja servir a sociedade, está na hora de nós darmos uma resposta para a sociedade, nós cuidarmos das nossas crianças. Aí esse pastor foi para o conselho todo empolgadão e tal, chegou lá, botou o projeto na mesa, está aqui, meus irmãos e tal, e aí ele foi, vamos lá, meus irmãos presbíteros. E os presbíteros começaram a dizer: esse prédio foi consagrado a Deus. Isso aqui não é para funcionar escola, não. Isso aqui é para ter culto a Deus. E um por um foram se levantando contra aquele projeto por causa de uma cosmovisão de que o lugar é sagrado. Digamos que nós saiamos daqui agora, depois da escola dominical, e o furacão Irma, que está lá na Flórida, no Caribe, no México, ele resolve dar uma passadinha por Vila Velha, ele passa só aqui e destrói o nosso prédio aqui. A igreja presbiteriana de Itaparica acabou, certo? Acabou, não?
Ué, mas não destruiu o prédio todo? Acabou. Hein? Não tem mais igreja de Itaparica, tem? Porque a igreja é você. Não é o lugar que é sagrado. O Espírito Santo não habita em tijolo, em parede, em ar-condicionado, em câmera. O Espírito Santo não mora nessas coisas. O Espírito Santo mora em você. Jesus não morreu na cruz para salvar tijolo. Jesus morreu na cruz para salvar você. Então, existe uma cosmovisão. Claro, gente, tá? Então nós devemos fazer o que quiser nisso aqui. Vamos botar uma boate aqui e tal. Não é isso. Claro, não leve para esse extremo que eu estou dizendo. Tá? Mas que nós não podemos chegar ao limite, ao cúmulo de sacralizar isso aqui de tal ponto de deixar de servir as pessoas, de amar as pessoas. Poderia ter naquele momento cerca de 500 crianças passando todos os dias pelas portas da igreja. Seus pais e mães estacionando carros para deixá-los lá. O pastor e os funcionários da igreja tendo contato direto com as crianças. A igreja podendo ser vista como uma instituição que colaborou com a cidade. Mas por causa de uma cosmovisão que não é bíblica, a Bíblia deixa claro, Atos 17, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 17. Mas existe uma cosmovisão de que o lugar é sagrado. Existem igrejas presbiterianas no Brasil que, se eu chegar lá para pregar desse jeito aqui, rapaz, algumas delas não pode ser só terno e gravata. Você tem que usar um negócio chamado toga, que é quase uma batina. Tem lá togas, um armário de togas de todos os tamanhos. Para se chegar um pastor do meu tamanho, tem. Se chegar um pastor do tamanho do Hélio, não tem. Se chegar um pastor magrinho, tem. Se chegar um bombadão, tem. Mas tem lá todas. E aí você chegou lá, você tem que estar com um terno por baixo. E aí fala assim, está ali o armário de togas, vai lá e pega uma que te serve, porque você só sobe ao púlpito da nossa igreja, ainda que seja para conduzir uma liturgia, se for vestido com a toga. É uma cosmovisão de uma sacralidade, né? Ela é litúrgica e tudo, mas de que aquele espaço precisa ser frequentado com tal vestimenta, né? Então é uma visão de mundo. Ainda dentro desses casos, ouvi um determinado momento de uma cidade que sofreu com inundações e enchentes há uns anos atrás, e muita gente desabrigada, muita gente assim, ficou sem casa, sem ter lugar onde ir, e um dos maiores espaços da cidade que não foi atingido pela enchente, porque era num lugar mais alto, foi a igreja. Você acha que a igreja abriu as portas para os desabrigados ficarem lá, ou o lugar é santo demais para ter gente tomando banho, comendo, dormindo? O lugar é santo demais. Isso aqui não foi feito para abrigar a gente, não. Vocês são o quê? Isso aqui não foi feito para a gente dormir aqui dentro. Cozinhar aqui dentro, eles vão botar fogão aqui e vão começar a fazer comida aqui. Isso aqui não é lugar de cozinhar. Então tá, deixa todo mundo desabrigado, tomando chuva no lombo. Porque a igreja não foi feita para essas coisas. Meus irmãos, é cosmovisão, de sacralização do espaço. Lá na nossa igreja, a gente está num processo lá para construir, há algum tempo, demoliu-se a nossa cozinha lá. Precisou e tal, virou um estacionamento, e agora a gente resolveu que está na hora de refazer a cozinha, e aí a gente já vai fazer também um salão social e tudo mais. E eu tenho trabalhado a visão da igreja o seguinte: olha, nós precisamos entender que essa cozinha, ela precisa ter um propósito aqui. Porque nós, nesse tempo sem cozinha, nós notamos que a gente consegue viver sem ela.
Sem salão social, a gente tem visto, a gente consegue ver sem ele. Nós alugamos salão, a gente já contratou buffet que chega lá, descarrega o negócio todo, monta a gente sem ter trabalho nenhum. A gente já fez junta prato, ó, você vai trazer salgadinho, você traz um bolo, você traz um refrigerante, você traz um suco, que não dá para cozinhar na igreja, então já traz tudo pronto de casa. A gente já percebeu. E mesmo porque são o quê? 3, 4, 5 eventos por ano que a gente carece de verdade de uma cozinha na igreja? Sim. Tem uma faixa de 15 a 20 crianças visitando a nossa igreja dominicalmente. Crianças de um bairro carente nos arredores da nossa igreja. Essas crianças vão para lá porque existe um casal, um presbítero em disponibilidade da nossa igreja e sua esposa, que oferecem um café da manhã todos os domingos na garagem de casa para essas crianças. Então, 7 horas da manhã, essas crianças chegam na casa deles, fazem uma devocional, tomam um café e vai, né? A dona Elan, seu BNI, com uns 20 meninos atrás deles para a igreja, aquela molecada toda, e eles chegam na igreja. Aí eu tenho falado com eles assim, para que nós precisamos de uma cozinha? Para começar a trazer esse café para cá. Não é para o aniversário da igreja, é para cuidar dessas crianças. Para que a gente precisa de um salão social? Tenho falado com os presbíteros, para a gente botar, sei lá, um tatame aqui, e vamos começar a convidar professores de artes marciais para vir para aqui, dar aula voluntária 2, 3 vezes por semana, e vamos trazer esses meninos para cá. Estou falando para os professores da igreja, para que nós queremos fazer isso aqui? Vamos começar a dar reforço escolar? Valadares, né, chamado de Valadólares, tem muita gente lá que fala inglês, que morou nos Estados Unidos, para a gente começar a dar aula de inglês para esses meninos. Tem um rapaz lá que mexe na parte de eletrônica, ele falou assim, eu quero vir para cá, eu quero dar um curso de eletrônica para esses meninos, os maiorzinhos, para já ensinar eles a trabalhar alguma coisa. Né? Essa semana passada a gente mandou um documento para o PSF, nesse plano de saúde da família do governo, que tem um posto de saúde assim, quase do lado da nossa igreja. A gente mandou um documento para eles dizendo, olha, a gente está fazendo uma proposta de parceria. E a proposta de parceria que a igreja mandou é simplesmente, todas as reuniões que vocês precisarem fazer, respeitando os nossos horários e os nossos limites, ou seja, vocês não podem fumar dentro do nosso espaço e tal, nós fazemos questão de que sejam feitas na nossa igreja, no nosso espaço. Nós queremos que as reuniões dos agentes de saúde do bairro São Pedro Universitário, que são os 2 bairros ali perto, sejam feitas na nossa igreja. Aí nós temos estacionamentos para X carros, nós temos tantos banheiros, nós temos sala com lousa, nós temos projetor, nós teremos lá um zelador por conta de vocês no momento que vocês forem se reunir, mas a gente quer servir de alguma forma. Você está entendendo o que eu quero dizer por cosmovisão? De uma visão de que esse espaço que nós temos, ele precisa servir de alguma coisa para a sociedade. A visão de mundo, os óculos que você usa, muda tudo. Para que serve essa igreja? Para a gente ficar dando tapinha nas costas um do outro? Para a gente continuar eternamente com o mesmo grupo, fazendo as mesmas coisas, realizando os mesmos eventos? Ou a gente tem capacidade, e mais que isso, missão e chamado para ir além e sermos instrumentos do anúncio dessa redenção para todas as pessoas? Plantação de igreja, por exemplo. Nós, como igreja, devemos nos incomodar com isso. A gente precisa começar a olhar qual a região da cidade que ainda não tem um trabalho cristão efetivo, ou qual é uma região que está aí padecendo em criminalidade, em violência, que as crianças estão se perdendo. Nós precisamos ir lá plantar uma igreja lá. Mas não é plantar uma igreja de chegar lá e falar assim, nós vamos criar um espaço de culto. É esse tipo de igreja que vai lá levar o café, que vai lá dar reforço escolar. É esse tipo de igreja que vai lá, opa, chegamos aqui para servir, para amar. Uma visão de reino de Deus que tem a ver não simplesmente com a alma das pessoas, de falar assim, você vai para o céu, você precisa ir para o céu.
O Senhor Jesus morreu para te salvar. Mas aí, às vezes, a pessoa não tem um grão de arroz dentro de casa para botar no prato para os filhos. A gente lá na igreja, nós estamos esse ano trabalhando com um tema chamado Igreja Compartilhadora. Compartilhando salvação, amor e serviço. E essa é a temática de tudo que a gente prega, de tudo que a gente faz, tudo que a gente planeja, é de que maneira nós vamos compartilhar salvação, amor e serviço. Depois, se você quiser, entra lá no Facebook da nossa igreja, Sexta Igreja Presbiteriana de Governador Valadares, vai estar lá a identidade visual de tudo isso, é bem interessante como a gente tem trabalhado. E aí, por exemplo, na escola dominical, eu escrevi todo um material voltado para essa visão. Como compartilhar salvação? Aí, a parte de evangelização, plantação de igreja, discipulado. Como compartilhar amor? Aí, relacionamentos familiares, relacionamento com os irmãos, relacionamentos afetivos, relacionamentos no trabalho. Como compartilhar serviço? Ação social, serviço ao próximo, visitação, cuidado dos enfermos, capelania, serviço. De que maneira eu posso servir? Agora nós estamos numa nova série, em que nós estamos estudando toda a igreja, exceto crianças, um livro também do pastor Timothy Keller, chamado Justiça Generosa, no qual ele trata de como a igreja pode fazer justiça social, né? De como a igreja pode ser um agente de transformação social, de pegar pessoas vulneráveis e cuidar delas, né? E aí ele vai, dentre muitas coisas, colocar esse sentido de urgência no coração da gente. Às vezes a pessoa chega para você para compartilhar uma necessidade física, social, extrema, num determinado momento, e a gente diz assim: vou orar por você. Claro, ore por ela, mas ela chegou falando que ela não tem o que comer, então dê um prato de comida para ela também. Se possível, se você tiver essa condição, vai no supermercado, encha algumas sacolas de compra e dê para ela. Se você não tem, a sua igreja tem uma junta diaconal, e essa junta diaconal tem cestas básicas disponíveis. Alô, diácono, tem uma cesta básica aí? Tem uma família aqui que precisa, e eu queria que nós atendêssemos essa família. A pessoa chega para você e diz assim: olha, eu estou morrendo de frio, e eu estou dormindo na rua essa noite, eu não sei o que eu vou fazer. Aí você diz para ela assim: não, amanhã nós vamos numa loja e eu vou comprar uma blusa para você. E essa noite ela vai passar como? Você está debaixo do seu teto, da sua casa, arranca a blusa que você tiver no corpo e dá para ela. Faz! Então, a gente tem trabalhado na igreja com essa visão. Fala, olha, não dá para a gente ficar querendo simplesmente viver aqui para nós, fazendo os nossos eventos, cumprindo a nossa agenda, e a gente chega no final do ano com um relatório lá bonito, 5.000 reuniões de oração, 200 cultos, 20.000 panfletos distribuídos, e tal. Tá, mas o que nós temos de fato de gente tocando na vida de gente, de pessoas abençoando pessoas, de pessoas amando pessoas? Coisa que não entra em relatório, coisa que relatório não contempla. O quanto a gente tem chorado, o quanto a gente tem abraçado, o quanto a gente tem amado. A igreja precisa chegar nesse momento. E como a gente vai fazer isso? Conhecendo Bíblia, é o que a gente chama de visão de mundo biblicamente orientada. Porque a Bíblia, eu não estou falando nada antibíblico aqui. Cuidar das pessoas, Jesus fala isso. Ele vai falar para um grupo dizendo assim: olha, naquele dia eu vou falar que não tem nada a ver com vocês, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive fome e vocês não me deram, eu tive sede e vocês não me deram de beber, eu estava com frio e vocês não me vestiram. Aí eles vão: Jesus, quando fizemos isso? Quando vocês negaram isso a qualquer um dos meus pequeninos. Jesus orienta-nos a fazer esse nível de ação social, né? Então, a visão da igreja vai se ampliando de acordo com o que nós conhecemos as Escrituras. Cuidando das pessoas, amando as pessoas. A nossa visão
de mundo, ela muda a nossa percepção sobre o que é igreja, por exemplo. No aspecto do seu relacionamento com a igreja. Eu tenho usado uma expressão lá na igreja, e eu vou falar ela aqui para vocês. Eu costumo dizer assim: quem quer consumidor é loja, quem quer telespectador é televisão. Igreja precisa de servo. Se você quer ser consumidor, você quer vir para cá só para ficar, nossa, eles fazem e eu só consumo, eles cantam e eu só consumo, eles pregam e eu só consumo. Rapaz, vai para o shopping domingo à tarde, se você quer consumir, você vai lucrar muito mais. Você quer ser um espectador? Chega, só assisto. Só assisto. Não me envolvo com nada, eu não conheço ninguém pelo nome, eu entro, saio, é igual um controle remoto, ligo, desligo, tal. O que me interessa eu participo, o que me interessa eu não assisto, e vou. Talvez o Silvio Santos precise mais de você do que a igreja. Então fique em casa vendo o Silvio Santos, ele precisa de espectador. A vida dele gira em torno disso, e quanto mais espectador ele tiver, mais dinheiro ele ganha. A igreja precisa de servo. Qual é a sua visão de igreja? Quanto tempo você está sentado nesse banco sem fazer nada, sendo um inútil? Passa ano, entra ano e você está aí, se contentando em vir para cá consumir. Que legal o que os outros fazem, mas eu nunca faço nada. Que legal o trabalho dos outros, o envolvimento dos outros, mas eu nunca trabalho, eu nunca me envolvo. A partir do momento que você vai lendo a Bíblia e percebendo que a ideia de Deus para a igreja é de mútua cooperação, que Deus dotou todos os homens com dons e com talentos, e que esses dons e talentos são úteis e são colocados por Deus para o aperfeiçoamento dos santos, para que a gente colabore um com os outros, aí a gente para de enxergar a igreja como um lugar onde eu venho ter um entretenimento. A nossa visão de consumidor às vezes chega a tal ponto que você enxerga o seu dízimo e a sua oferta aqui como mensalidade. Fui lá, paguei a minha mensalidade e agora eu quero consumir um bom produto. Vou sentar, pastor, me dê boas mensagens, porque eu paguei para isso. Ministério de louvor, cante boas músicas, porque eu paguei para isso. Tias, cuidem bem dos meus filhos, porque eu estou te pagando para isso. Não, pastor, eu não penso assim, mas às vezes está agindo assim. Não, isso nunca passou pela minha cabeça, mas com as suas atitudes pode ser que você esteja vivendo exatamente desse jeito. No fim das contas, a gente só vai ter a nossa cosmovisão consertada, usar os óculos certos, quando os nossos óculos forem a Bíblia, tivermos uma visão de mundo biblicamente orientada. Só a palavra de Deus é poderosa para redimir tanto os afetos do nosso coração, quanto o das pessoas de uma cosmovisão diferente da nossa dentro da igreja. Então, por que algumas pessoas têm essa visão, da igreja é o lugar da adoração, então não pode fazer nenhuma outra coisa aqui que não seja isso? Talvez porque ainda não percebeu o que a própria Bíblia diz sobre o espaço físico. Porque existem pessoas que querem consumir e assistir sem nunca se envolver, porque talvez ainda não viram o que a Bíblia diz sobre o que é ser igreja. Porque existem homens que tratam as esposas como verdadeiros animais, porque talvez nunca olharam para a Bíblia para ver que a Bíblia diz que você deve estar disposto a morrer pela sua esposa. Às vezes a gente só lê a segunda parte que diz assim, que a esposa precisa ser submissa ao seu marido. Mas antes disso fala assim, marido, entregue a sua vida pela sua esposa, assim como Cristo entregou pela igreja. Aí o marido, que tem uma cosmovisão bíblica, ele diz, eu preciso estar disposto a morrer por essa mulher. Aí eu vou ser digno da submissão dela trabalhar junto comigo. Às vezes a gente acha que submissão é obediência, é ser capacho. Não, submissão é cooperação.
trabalham juntos. O marido, desde a criação, por Deus, estipulado, instituído como cabeça da casa. Mas sempre sendo auxiliado em cooperação, conselho. Quanto conselho bom que a mulher da gente dá para a gente. Né? Tem dia que você está prestes a fazer a aprontar uma tragédia. A sua mulher senta 3 minutos com você e ela lança aquela palavra abençoada, né, muito sábia. Você está doido? Aí você, opa. Aí você volta. Por que você acha que eu estou doido? Aí ela te explica, opa, sabedoria de Deus destilando dos lábios dessa mulher, né? Cooperação. A nossa visão bíblica vai mostrar aquilo que eu falei ontem, por exemplo, sobre a criação de filhos. A gente vai parar de encarar filho como produto, de que eu estou criando um produto para o mercado de trabalho. Não, eu estou criando um servo do Altíssimo, para que aonde quer que ele vá, Deus seja louvado, glorificado e anunciado em todas as coisas que ele fizer. Os óculos que a gente usa vão mudar a visão que a gente tem do mundo. E a Bíblia é os nossos óculos. E aí eu preciso te perguntar, como é que está a sua leitura bíblica? Quantos versículos de cor você sabe? Eu sou de uma época e de uma região, de presbiterianismo centenário, de igrejas muito históricas. E lá, escola dominical, a gente criança, e aí a professora começava a fazer a chamada. Pedrinho, Joãozinho, Mariazinha, né? Aí chegava, Maicon. Aí eu não podia responder, presente. O que eu tinha que fazer? Falar o versículo que eu tinha decorado naquela semana, de cor, com referência e tudo. Começa a fazer isso com seus alunos aqui, tias. Professora dos adolescentes, pega a UPA e diga assim, a partir de semana que vem eu quero um versículo decorado de cada um. Todo domingo vocês vão chegar aqui falando assim, eu decorei esse versículo. Eu sei Bíblia. Se eu pedir para achar Abacuque aqui agora, sem olhar no índice, guarda o celular, eu quero Bíblia de papel. Aí a gente diz, eu sou crente, a Bíblia é minha regra de fé e prática. Você conhece a regra de fé e prática que você tem? Você já leu? Você sabe o que ela fala? Você conhece os personagens dela? As histórias que ela traz, os princípios que ela traz? Como está a sua leitura, não simplesmente escorreita, assim, né, de pegar e falar, li a Bíblia toda um ano. Eu tenho, a nossa igreja lá, o pastor anterior fez um trabalho muito bacana, e nós temos pessoas que, a minha igreja é uma igreja que tem bastante idosos, nós temos um grupo de felicidade que deve ter uns 40 membros assim, sabe? Tem muito idoso, mas é interessante que alguns deles leem a Bíblia inteira a cada 4 meses, então eu costumo ler a Bíblia inteira 3 vezes por ano. Né, escorreita assim. Aí esses dias eu fui levar ceia em casa para uma delas, ela falou assim, pastor, esse ano eu estou mudando a minha leitura, eu não estou fazendo do jeito que eu fazia, de fazer essa leitura na correria, esse ano eu estou estudando a Bíblia, então eu vou ler, eu estou lendo lá no Novo Testamento, aí vai e Jesus menciona um texto lá de Isaías, aí eu vou na referência a Isaías, capítulo tal, eu vou lá em Isaías, eu vou estudar aquele texto que Jesus mencionou, eu estou estudando a Bíblia esse ano. Você gasta tempo estudando a Bíblia? Quando você, já que nós estamos falando de uma vida biblicamente orientada, você tem sido orientado pela Bíblia? Ou seja, as concepções, a sua cosmovisão formada pela Escritura, tem influenciado no jeito que você faz todas as coisas? A gente precisa começar a perguntar
Tinha um amigo meu no seminário que fazia muito isso. Às vezes alguém chegava com essas ideias desse tipo, né? Falava assim, não, a igreja não pode receber uma escola, porque esse lugar é consagrado ao Senhor. Aí ele costumava falar assim, capítulo e versículo. Não, a igreja só pode usar terno. Se não usar terno, não... capítulo e versículo. Ah, o crente isso, o crente aquilo outro. Capítulo e versículo, me diz. Se a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, né, o advogado como é que é quando ele vai defender uma tese ou uma causa? Ele tem que argumentar dizendo, porque na Constituição, no artigo tal, diz isso aqui. Eu estou defendendo uma tese que está lá no livrinho, né, como diz o Michel Temer quando assumiu. Está no livrinho. Eu estou defendendo o que diz a Constituição. Está lá o advogado. Ele se remete sempre àquilo que é a regra do exercício do direito. O livro base do exercício do direito. É a regra para ele funcionar como advogado. A gente, como cristão, precisa ter essa visão bíblica. Eu acho lindo pessoas que têm respostas bíblicas para as coisas. Você está conversando com ela e às vezes ela está com o coração aflito, enlutado, e ela começa a falar assim, olha, a coisa está ruim, ela vai e emenda um versículo bíblico dizendo, mas né, eu sou, por exemplo, eu sou apaixonado com o Salmo 119, versículo 50. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Né? Então, isso precisa ser para nós. Então, o nosso jeito de lidar com o luto, com a perda, com a inimizade, com o casamento, com a depressão. Eu sofro de síndrome do pânico. Estou hoje, graças a Deus, há 22 dias sem remédio. Estou no processo final do meu desmame. Né? Em muitos momentos, no meio da crise, eu ficava pensando assim, nossa, o que vai trazer um alento para o meu coração agora? Porque eu estou achando que eu vou morrer. Está ruim, aí às vezes eu sentava, ou eu deitava e respirava fundo, e dizia assim, e começava a clamar ao Senhor, Senhor, me traz à minha memória as coisas que o Senhor falou sobre essa paz que eu preciso ter aqui agora. Eu acho lindo pessoas que oram as Escrituras, acho muito bonito pessoas que oram para Deus dizendo, Senhor, porque Tu disseste, eu estou fazendo essa oração nesses termos porque o Senhor disse que eu poderia fazer assim. Eu estou pedindo as coisas desse jeito porque na sua palavra o Senhor já atendeu irmãos meus que pediram as coisas desse jeito. A Bíblia cerceia tudo que eu sou, tudo que eu penso, tudo que eu faço. A gente então vai caminhando para o final do que a gente tem para dizer agora pela manhã nesse sentido. As cosmovisões vão sempre entrar em conflito com aquele que não tem a Bíblia como regra de fé e prática. Nós precisamos argumentar para descobrir qual é a regra de fé e prática dele, quem é o Deus dele, e para poder propor para ele uma substituição do Deus falso pelo Deus verdadeiro. Para nós, aqui na igreja, quando nós estivermos lidando com cosmovisões diferentes, o pastor quer um negócio, o conselho quer outro, a SAF quer outro negócio, o PH quer outro, eles estão um dando cabeçada no outro e tal, vamos sentar e vamos dizer, o que a Bíblia diz? O dono da igreja não é o pastor Wellington, o dono da igreja não é o conselho, você não é dono dessa igreja. Pastor, mas eu tenho o maior dízimo, hein? Se eu sair daqui, essa igreja passa por maus bocados. Vai com Deus. Não vai fazer falta nenhuma se você acha que é o seu dízimo que te compra qualquer direito à voz nessa igreja. O pastor depois vai falar, você está mandando os meus crentes tudo embora, ir para o shopping, ficar assistindo o Silvio Santos, vai esvaziar a minha igreja. Né? Mas é a concepção que a gente tem. Ou a gente está aqui para amar, para servir, para cooperar, ou melhor, nem está. Então, nós não somos donos. O dono é o Senhor Jesus. Tem gente morrendo de trabalhar na igreja com o coração no lugar totalmente errado, porque a visão está errada. Está se fadigando, né? Está se
arrebentando tudo, se arrebentando toda de trabalhar na igreja, e qual que é a visão? Porque eu quero que as pessoas vejam o quanto eu trabalho. Ou porque às vezes a minha casa está uma bagunça e a igreja se tornou a minha válvula de escape. Deixa eu te falar um negócio. Não morra por causa da igreja. Alguém muito melhor do que você já morreu por ela e a comprou com o seu próprio sangue. Tá? Então, às vezes o trabalho, a agenda eclesiástica pode se tornar um ídolo do nosso coração. A tradição pode se tornar um ídolo do nosso coração. Porque no tempo de meus pais funcionava assim. Porque lá no ano de 1943 nós fazíamos desse jeito. E aí você se torna, aí fala, mas isso é algo que está na Bíblia, que é regra de fé e prática, que não pode ser mudado de jeito nenhum, ou era uma conveniência lá de 1943, que agora, no mundo atual, pode ser adequada? Né? Olha, nós temos que manter o retroprojetor. Nada de data show. Porque lá em 1987, quando eu me converti, nós utilizávamos o retroprojetor. Não pode usar o tablet. Não pode usar o celular. Tem que ler Bíblia de papel. Seria bom se você tivesse uma Bíblia de papel? Sim. Eu, por exemplo, agora de manhã estou aqui com um tablet. E o pastor falou assim, Mike, esses dias eu entrei em desespero, que eu fui ver, tinha 37 pessoas conectadas na rede Wi-Fi da igreja na hora do culto. Eu falei, misericórdia, esse povo está todo no WhatsApp. Né? Não é para isso. Não é para isso. Né? Mas a gente tem essa percepção, os tempos mudam e tem coisas que são imutáveis e tem coisas que não são. Né? A gente tem hoje pessoas que tentam colocar como regra a liturgia que se praticava no século XVI, na época da Reforma Protestante. Só se canta os salmos sem instrumentos, mulheres não podem orar em voz alta, é um negócio extremamente... Não, porque era assim no tempo da Reforma Protestante, e nós somos de herança reformada, então... Era fruto de uma época, gente. Um modelo, às vezes, ele não é normativo. A Bíblia é normativa. O que a Bíblia diz? A Bíblia precisa ser. Então, como, né, o tema da palestra agora é lidando com esses vícios dentro da igreja. Lidando com essas coisas com as quais a gente vai lidar todas as vezes aqui. Lidar com essa incômoda necessidade de confrontação, que seja com base na Escritura, não das suas preferências. Porque eu quero uma igreja assim. Você não tem que querer nada, o dono da igreja é que tem que querer. Porque a minha igreja tem que ser desse jeito. A igreja não é sua, você não morreu por ela, você não comprou ninguém que está aqui com seu sangue. O que Deus quer para essa igreja, o que a Bíblia diz que a igreja tem que ser, é desse jeito que a gente funciona. Então, visão de mundo, visão de quem você é, visão da igreja, de tudo que você faz, biblicamente orientada. Grava isso no seu coração. À noite a gente vai encerrar falando sobre a ideia de nós, como igreja, abraçarmos essa causa do Evangelho e viver por ela, e se preciso for até morrer por ela. Deus nos abençoe, nós vamos orar, depois a palavra está com o pastor. Querido Deus e amado Pai, nós colocamos diante do Senhor nessa manhã nossa gratidão pela Tua palavra, pelas coisas que ela falou conosco, que ela nos incomodou, alguns dos nossos vícios e manias que precisam ser confrontados por ela, e que a gente vá perdendo isso para se tornar cada vez mais a imagem de Cristo Jesus. Abençoe os meus irmãos e irmãs aqui nessa manhã, que cada um deles, ó Deus, coloque a Bíblia como sendo a sua verdadeira fonte de visão de mundo, que eles não cedam aquilo que é conveniente,
que a opinião dos outros não seja a nossa regra de fé e prática, mas que a Bíblia seja. E que nós possamos em tudo servir o Senhor, sermos, ó Deus, cada vez mais colocados diante do Senhor como pessoas que te amam, que se alinham à tua vontade, e que nós tenhamos sempre esse imenso desejo de evoluir. Que amanhã, em nome de Jesus, a gente seja mais santo do que a gente foi hoje. E que na terça a gente esteja mais uma vez mais próximo do Senhor do que nós estivemos na segunda. E que a cada dia vá sendo assim. Que mais e mais nós nos aproximemos do Senhor, até chegar aquele dia em que nós estaremos juntos de maneira eterna, inseparáveis, por toda a eternidade. Em nome de Jesus, amém.